Meus amigos, vamos falar a verdade sobre essa história toda do projeto da anistia, tá? Vou falar toda a verdade aqui para vocês hoje. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sino e vamos que vamos. Bom, foi aprovada ontem a urgência para a tramitação do projeto. É bom? É bom. Se o projeto for bom, se o projeto é ruim ou for ruim o texto final, bom, você tem uma pressa que vai fazer com que isso prejudique a possibilidade de se debater o texto ruim. Se o texto é ruim e vai rápido, bom, isso não é. Se o texto é bom e vai rápido, bom, isso é. Então a questão é o texto e não a rapidez. Se você vai tomar um tapa e ir mais rápido ou não, é bom ou ruim? Bom, é ruim de qualquer jeito. Não importa se aquilo é bom, vai rápido ou não. Então, só é bom se a rapidez implicar um texto bom de anistia. E o texto é bom? Claro que não é. Um texto do Crivella. Procurem no Google quem é o Crivella. O Crivella se tornou inelegível. O Crivella tem um texto antigo. O texto do Crivella não anistia todo mundo. O texto do Crivella fala de manifestações que não tem nada a ver com o dia 8. É um texto que pegaram lá do nada só para servir de carcaça para eles tocarem para frente uma anistia que a gente não sabe qual é. Então a questão é assim, você prefere um... Aí você fala, mas é melhor que nada. É melhor que nada? Não sei. Sabe por que eu não sei se é melhor que nada? Porque uma anistia ruim que vá adiante vai fazer com que ninguém mais consiga depois resolver a pacificação do país, ninguém mais possa conversar sobre a anistia, porque quando alguém chegar e falar assim, poxa, a anistia não resolveu o problema da pacificação do país, olha, nem todo mundo foi anistiado, olha, a anistia ainda falta, alguém virá do poder do STF e dirá, mas vocês não queriam anistia? Demos anistia. Tá, e a anistia votada e aprovada. Ah, mas não é suficiente. Bom, mas já foi. Agora, não discutiram lá atrás, agora já foi. Então a urgência pode ser uma armadilha sim, veja. É uma anistia com um texto base do Crivella, que é um texto antigo, ruim, e com relatoria do Paulinho da Força, que é um cara que não faz muito tempo estava dizendo que era contra a anistia, e que todo mundo sabe que tem um histórico de esquerda, ligado a CUT, força sindical, essas coisas. Você acha que essas pessoas estão interessadas na anistia? Você acha que o Mota está interessado na anistia? Ou ele pautou essa urgência para ninguém conseguir debater adequadamente esse projeto base ruim do Crivella? Então pode ser, vamos lá, a gente tem uma discussão, uma urgência para se discutir um texto ruim do Crivella com um texto, com uma relatoria do Paulinho da Força. Em poucos dias acabará sendo votado uma anistia, repito, com texto base do Crivella, sob relatoria do Paulinho da Força e com pressão externa do STF para que sejam excluídos da anistia aqueles desafetos do STF, sabidamente o clã Bolsonaro, os bolsonaristas e etc, etc. Eu repito o que eu venho dizendo, uma anistia sem Bolsonaro, além de ser inconstitucional, porque a anistia não é para pessoas, é para fatos, então se você exclui pessoas, a anistia não é, também é uma anistia que não pacifica o país. Porque você excluir do jogo político, do tabuleiro político Bolsonaro, você exclui junto todos os bolsonaristas. Como é que a gente resolve a pacificação do país se tem metade da população, quase metade da população, excluída do jogo político, não podendo votar em quem quer? Isso vai pacificar? Ou isso vai gerar amanhã ou depois uma nova manifestação para o STF criar, inventar mais um 8 de janeiro e novamente reforçar ou justificar os seus inquéritos ou seus próximos inquéritos sigilosos e etc, etc, e a gente fica nesse dia da marmota eterno. Vocês percebem? Ou a gente passa uma borracha em todo mundo, como foi feito em 79, ou a gente está criando o problema de amanhã. Resolveu hoje, tudo bem, anistiou um ou outro, anistiou as pessoas do dia 8, óbvio, e que isso seria muito bom, e etc. Mas se nós não pacificarmos o país, criaremos novos presos para um próximo dia 8 daqui a pouco. Porque, claro, as pessoas vão seguir insatisfeitas. Se o STF continuar seguindo, mandando no país, se nós seguirmos tendo o bolsonarismo criminalizado dentro do país, nós teremos amanhã ou depois uma outra manifestação,
mais um dia 8, mais um STF dizendo, olha só como a gente precisa ficar aqui mandando mesmo no país. Eles não param. Você está entendendo? Então, uma anistia hoje pode ser uma armadilha. E eu vou dizer mais. Como a oposição comemorou, como a oposição está, de alguma forma, envolvida em todo esse trâmite, agora a oposição está numa encruzilhada que o Mota foi uma jogadinha de mestre. O Mota, o STF e a esquerda colocaram a oposição, a meu ver, numa jogada, numa encruzilhada. Qual é a encruzilhada? A encruzilhada é a seguinte: se a oposição se negar a votar essa anistia, ela estará, vamos dizer assim, na visão, né, do Mota, dando as costas para os réus do dia 8. Você entendeu? Se a oposição votar essa anistia, ela acolherá os réus do dia 8, mas estará resolvendo pouco ou quase nada do problema do país, que, repito, é pacificar, botar uma borracha e tornar de novo ao tabuleiro político o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, repito, essa é a encruzilhada. E olha que esperteza. Para lidar com isso, a oposição agora tem pouco tempo, porque foi aprovada a urgência. Para lidar com um texto base ruim do Crivella, a oposição agora tem pouco tempo, porque foi aprovada a urgência. Para lidar com uma relatoria do Paulinho da Força, a oposição agora tem pouco tempo, porque foi aprovada a urgência. Então, é vitória de quem essa urgência? Não sei. Será que não é vitória do Mota essa urgência? Seria realmente muito bom se a urgência tivesse aprovado um texto base decente. Não é o caso. Tivesse colocado um relator decente. Não é o caso. E aí a pergunta é, a oposição não sabia disso? Foi pega de surpresa? Não foi, enfim, perdeu-se nessa história toda? Será que a oposição negociou isso? Duvido muito. Será que foi pega de surpresa? Bom, enfim, se foi pega de surpresa, aí eu acho que precisa, então, pensar melhor. A oposição precisa trabalhar de uma forma mais amadurecida e precisa sacar o jogo. Tem gente muito esperta do outro lado, no Mota, o Alcolumbre, os ministros do STF, o governo, a esquerda, gente muito esperta, e é preciso muita esperteza e maturidade do lado da oposição para não ser levada na conversa. Bom, essa é a minha primeira análise sobre isso. Vamos ver se agora ainda dá tempo, nessa urgência toda, de se costurar um texto decente para essa anistia, para a gente não ter uma armadilha imposta a todos nós. Se você gostou dessa análise, curta, compartilha, mostra para os seus amigos. Um abraço.